Hoje é dia de falar de empresas e essa daqui está na carteira de muitos investidores. Se você curte dividendos, com certeza você já ouviu falar dela, inclusive ela faz parte do índice das ações mais pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Ela é a maior empresa privada de transmissão de energia no Brasil. Hoje é dia de falar sobre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Olha só a importância do tamanho dela. Nas linhas de transmissão passam 33% de toda a energia consumida no Brasil e 94% da energia de São Paulo, que querendo ou não é o estado economicamente falando mais importante do Brasil. A empresa tem 18.600 quilômetros de linhas de transmissão. Ela sempre está realizando investimentos para manter as suas linhas modernizadas, mas também ela participa de leilões. E nos últimos 4 anos ela arrematou nada mais do que 13 lotes de linhas de transmissão nos leilões da ANEEL. Aqui você está vendo o mapa do nosso queridíssimo Brasil e o que você está vendo em branco, aquelas linhas em branco ali, são as linhas de transmissão que estão em operação. Você também tem as linhas que estão em construção, que são as linhas contínuas laranjas, e os pontos quadradinhos que você está vendo são subestações. E a Transmissora Paulista, ela é controlada por uma empresa latino-americana de infraestrutura que as siglas são 3 letrinhas, ISA. E quando você exclui o controlador aí, que é a ISA, e você também exclui o outro, muito importante por sinal, que é a Eletrobras, você tem a seguinte divisão dos acionistas. A base acionária da empresa é de 46% de estrangeiros e 54% de brasileiros. Aqui você está vendo o quadro acionário. E olha só que interessante, você tem ali o acionista controlador no primeiro lugar, que tem 90% das ações com direito a voto. E eu destaquei em amarelo para você ver a diferença das ações em circulação das ordinárias, aquelas com direito a voto, e das ações em circulação preferenciais, a TRPL 4, que é a que você consegue encontrar facilmente na Bolsa de Valores. E essa empresa, ela é remunerada pela disponibilidade dos seus ativos através da RAP. E o que é RAP? Bom, RAP é a remuneração que as transmissoras recebem justamente por prestar esse serviço público de transmissão de energia. E aqui está o pulo do gato, então presta muita atenção. A remuneração depende da disponibilidade das linhas e não do volume de energia transportado. Isso faz com que as receitas das transmissoras de energia elétrica sejam muito mais estáveis e muito mais previsíveis. E no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um crescimento da receita líquida, até deixei destacado em amarelo para facilitar a sua visualização. A variação positiva de 5,8%. Mas aqui no canal, você já sabe que nós gostamos de analisar longos horizontes de tempo, porque nós somos investidores de longo prazo. E como é que é o gráfico de longo prazo da receita dessa empresa? Está aqui na tela para você, do ano de 2010 até o ano de 2019, eu plotei e coloquei esse gráfico para você poder visualizar melhor os números da receita líquida da empresa no longo prazo. Então a gente tem aqui as receitas líquidas e aí a gente começa a diminuir, que são os custos. Primeiro ponto, e ele até foi positivo, houve um menor gasto com o pessoal, porque houve um menor número de funcionários quando você compara ali o primeiro TRI de 2019 com o primeiro TRI de 2020. O segundo ponto é que houve uma elevação dos custos em relação aos serviços de manutenção na rede. E o terceiro ponto, e não menos importante, é o aumento dos gastos com seguros, indenizações e também autos de infração, lembrando que isso é não recorrente. Aqui está na tela os custos e as despesas da companhia, então você percebe ali tudo que eu falei referente ao aumento dos serviços, diminuição no pessoal, e aí você chega ao finalzinho, um total de 268 milhões, que é uma redução de 2,5% quando compara ao primeiro TRI de 2019. Então você tem as receitas aqui, você subtrai todos os custos e aí você chega no resultado operacional
mais comumente conhecido pelo EBITDA. E eu até deixei destacado, e ali está até em azul, claro, para você visualizar melhor. O EBITDA teve um crescimento de 9,6% e a margem EBITDA também apresentou um crescimento de 7 pontos percentuais, chegando agora a 87,7%. Então você tem a receita, você diminui todos os custos, você chega no resultado operacional, só que após o resultado operacional tem as receitas financeiras e a saída das despesas financeiras. A receita financeira foi impactada positivamente pelo maior saldo em caixa. Já a despesa financeira, ela foi impactada negativamente por conta da maior contração de empréstimos no período e também pela variação cambial. Então aqui você percebe o resultado financeiro. A receita financeira, ela acabou crescendo 71% quando a gente compara os dois trimestres e as despesas financeiras acabaram crescendo 44,5%. Então, quando você vai para a última linha que está destacado em azul clarinho para você, você percebe que teve um resultado financeiro um pouquinho melhor do que comparado a 2019. Foi 48 milhões negativo contra 54 milhões negativo no primeiro TRI de 2019. Receitas, custos, EBITDA, receitas financeiras, despesas financeiras, paga imposto de renda, paga contribuição social sobre o lucro líquido e aí a última linha é o lucro líquido que está na tela, um crescimento de 34%, pulando de 230 milhões para 308 milhões no primeiro TRI de 2020. Mas você sabe que a gente gosta de longos horizontes de tempo, então eu coloquei aqui na tela para você o lucro líquido histórico da companhia lá de 2010, passando por todos esses anos que está na tela, chegando até o anualizado de 2019. Vamos falar de dívida e logo de cara já vou falando aqui que a dívida bruta aumentou por conta das dívidas que eles têm em dólar. Como o dólar acabou dando uma disparada aí no primeiro trimestre de 2020, isso acabou impactando negativamente. Vale ressaltar que todas as dívidas em moeda estrangeira, elas estão protegidas pelo hedge cambial. E quando você pega todas as dívidas, seja em moeda nacional, seja em moeda estrangeira, e faz a média ali do custo, dá mais ou menos 6,4% ao ano de taxa de juros. Tá na tela para você. Primeiro ponto, a dívida bruta, primeiro destaquezinho em cima, 3 bi e 432 milhões. Aí você tem as disponibilidades, que são os equivalentes de caixa e tudo mais, então você acaba subtraindo esse caixa da dívida bruta e chega ali embaixo na dívida líquida, até destaquei para você em amarelo e também azul clarinho, 2 bilhões 665 milhões. Rob, isso é muito, isso é pouco? Eu sempre falo, cara, para você saber se a empresa está fazendo um bom gerenciamento, você vê a capacidade de pagamento. E como é que faz para ver a capacidade de pagamento? É a relação dívida líquida pelo EBITDA. Você pega a dívida líquida e faz a razão pelo EBITDA, que é os resultados operacionais. E no caso desta companhia, a dívida líquida pelo EBITDA é 1,1 vez. Ou seja, você precisa de um ano e mais um pouquinho para pagar toda a dívida líquida através dos resultados operacionais. E aqui na tela está o cronograma de amortização da dívida. Então aí nos próximos 9 meses de 2020 você vê que tem uma parcela relativamente grande que vai vencer. Aí posteriormente aí depois de 2020, a partir de 2021, as dívidas estão bem distribuídas, bem ponderadas. A gente acabou de ver o lucro líquido, tanto do primeiro TRI de 2020 quanto o histórico, mas a gente não pode esquecer do fluxo de caixa. E é isso que eu coloquei aqui na tela para você. O fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais, ele foi de 485 milhões no primeiro TRI de 2020. E o legal é que você também consegue ver ali no fluxo de caixa das atividades de investimentos, quanto que a empresa gastou com imobilizado e outros investimentos, e ali nos financiamentos você vê o que entrou de empréstimos, o que saiu de empréstimos. É muito legal se você quiser se aprofundar cada vez mais como investidor, você entender mais sobre o fluxo de caixa, que é o coração da empresa. Só que tem um detalhe que eu não posso deixar passar batido, que o fluxo de caixa, trimestre com trimestre, ele tem muita volatilidade. E é por isso que eu sempre gosto de pegar fluxo de caixa anualizado,
Porque dentro do ano tem 4 trimestres e você acaba diluindo toda essa volatilidade e vendo de uma maneira mais objetiva e mais racional. E aqui está na tela o fluxo de caixa operacional da empresa nos últimos anos. Você percebe que a partir de 2016 teve um crescimento bem considerável, né? E vamos falar daquilo que todo investidor gosta de ver quando cai ali na conta da corretora, que são os dividendos. Vale destacar que aqui é o quanto a empresa paga de dividendos por ação, tá bom? Então você está vendo na tela 2010, passando por todos os anos, chegando até o anualizado de 2019. E sabe o que você faz agora? Você vai aqui embaixo na descrição e clica ou no meu Instagram ou no meu Telegram. E sabe por quê? Porque eu estou postando conteúdos exclusivos por lá. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje sobre ações negociadas na Bolsa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.